Casa com a Dai já vai começar! Olá, amores da Dai! Deus abençoe a vida de vocês! Hoje eu vim trazer um vídeo sobre célula, pequeno grupo, que eu sei que vocês gostam muito. Tem mandado muitos comentários pra mim, falando que estão sendo abençoados com o vídeo de célula. Eu fico muito feliz, eu faço isso de todo o meu coração. Eu gosto muito de célula de pequeno grupo. É uma experiência maravilhosa, né? Realmente você vê o cuidado de Deus através desses pequenos grupos, através dessas células. Então, assim, eu gosto de passar toda a minha experiência pra vocês e fico muito feliz com o retorno que vocês têm dado, que as células de vocês, os pequenos grupos, cresçam de maneira abundante, não só em quantidade, mas também em qualidade, para honra e glória do Senhor, tá bom? Então, antes de eu começar esse vídeo, eu queria te convidar a deixar muito like, se inscrever aqui no canal e enviar para todo mundo que você conhece que participa de um pequeno grupo, de uma célula, porque vão ter dicas de ouro aqui que vai te ajudar muito a fazer com que a sua célula, o seu pequeno grupo possa crescer e possa ser tremendamente abençoado, tá bom? Vamos pro vídeo? O vídeo de hoje é como ter uma célula cheia do Espírito Santo de Deus. Gente, quem não quer ter uma célula cheia do Espírito Santo de Deus? Todo mundo quer. Bom, a minha experiência com célula é uma experiência muito ampla. Eu já liderei mais de 20 células, já tive mais de 20 células. Eu já liderei células de adolescente e células de mulheres. Eu já coordenei mais de 23 células. E já numa média, assim, de uns 200, 210, 220 pessoas, de acordo com a área que eu coordenava. Eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando sobre essa hierarquia da visão celular, que são os líderes, supervisores ou discipuladores, coordenadores e pastores de rede, né? Então, assim, eu já fui líder, supervisora e coordenadora, né? Então, a minha área, ela tinha em média umas 210 pessoas, né? Porque cada célula, mais ou menos, a gente tinha umas 10 pessoas. Tinha célula que tinha mais, tinha célula que tinha menos. E eu cheguei a coordenar umas 25 células, por aí. Eu mesmo já tive várias células, já abri várias células do nada, sozinha, com uma pessoa, só eu e minha líder de treinamento. Eu nunca tive essa dificuldade, esse medo, assim, de abrir célula. E eu vou fazer um vídeo também te encorajando a abrir pequenos grupos e células. Porque muitas pessoas têm medo de assumir pequenos grupos, né? Tem dificuldade, fica, ai meu Deus, na hora da multiplicação não foi muita gente comigo, eu acho que eu não vou conseguir. E geralmente eu, como coordenadora, eu arrumava toda a minha área, né? E depois eu começava a minha célula, pegava uma pessoa dentro da área ali e abria uma célula, e as minhas células, para honra e glória do Senhor, sempre foram células cheias de pessoas, né, com bastante qualidade, presença de Deus, conversão, porque a conversão, ela é um sinal da presença de Deus na célula, né? Conversão, arrependimento, transformação de vida. Então eu já tive muitas células. E hoje eu vou falar pra vocês como é ter uma célula cheia do Espírito Santo. Número 1, nós precisamos ter uma vida de oração. Gente, um líder de célula, ele precisa ter uma vida de oração. Isso me chama muita atenção, porque eu percebo que as pessoas, elas ligam muito o resultado, né, a quantidade com a qualidade. Então, às vezes a pessoa acha que a célula tá super cheia, o líder não tem vida de oração, não tem busca no secreto com Deus, não tem relacionamento com Deus, mas a célula dele tá super cheia, né? E aí o supervisor, o pastor da igreja, acha, nossa, tá bombando essa célula. Mas quando você vai visitar, quando você vê, não tem arrependimento, não tem presença de Deus nenhuma. Então, para uma célula ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ter presença de Deus. E como a gente faz para ter presença de Deus? Orando. Um líder de célula precisa orar. Sabe? É claro que as outras pessoas da célula vão buscar ter uma vida de oração, mas o líder, ele precisa ter uma vida de oração. Ele precisa gastar tempo orando pelos visitantes, pelos membros, pelo grupo, pela palavra, pelo dia da reunião. Ele precisa, mais do que todo mundo, ter uma vida de relacionamento com Deus, porque aquilo que a gente faz no secreto com o Senhor, que a gente vive no secreto do Senhor, com o Senhor, exala no pequeno grupo, na reunião da célula. Então, a primeira dica que eu quero dar pra você ter uma célula cheia do Espírito Santo, para que a presença de Deus seja manifestada, o líder precisa ter uma vida de oração. Ele precisa orar constantemente.
pelos líderes em treinamento, pelos visitantes, pelos membros, pela reunião, pela palavra que vai ser ministrada. Ele precisa entender que não é sobre ele, é tudo sobre o Senhor. Quando o líder não tem vida de oração, ele começa a confundir. Ele começa a ficar um líder achando que tudo é sobre ele. Ele só abre a ministração, a revistinha no dia da célula, porque ele sabe ministrar. Ele não tá nem se importando em dar passagem para o agir do Espírito Santo de Deus. Ele fica só preso, né, o cronograma da célula, e aí ele não busca, né, direção de Deus, ele não deixa que o Espírito Santo de Deus flua naquela reunião, e aí não acontece conversão, não acontece cura, libertação, não acontece nada disso no pequeno grupo. Então, dica número 1, o líder precisa ter uma vida de oração. Dica número 2, o líder precisa fazer o que? Jejum, gente. O líder, para poder estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, é muito importante que ele jejue. Então, se você quer ter uma célula cheia do Espírito Santo, jejue. Faça jejum. Eu tinha o hábito de fazer jejum quando eu estava liderando os pequenos grupos, né? Não que eu não faça mais, mas assim, eu tinha o hábito de fazer isso, de jejuar, e eu levava também como coordenadora as minhas líderes a fazer isso. Eu sempre levantava, né? Dava uma palavra para elas, levantava um momento de oração e fazia um momento de jejum em todo o setor, principalmente, né? Na época de batismo, a gente orava, fazia um horário de oração e a gente orava, né, em prol das vidas que iam se batizar, das pessoas que estavam na luta ainda, que ainda não tinham aceitado Jesus. Nós jejuávamos por isso, íamos para o monte. Então é muito importante que o líder jejue. Por quê? Porque quando você está jejuando, você fica sensível ao que o Senhor tem para falar com você. Como a gente ouve a voz do Espírito Santo, né, de Deus falando conosco? Quando a gente ora, lê a palavra e a gente jejua. A gente prepara todo o ambiente para a revelação do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente fique sensível àquilo que o Senhor quer falar. Então, não deixe de jejuar. Se você quer uma célula cheia do Espírito Santo, jejue. Jejue, porque você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo de Deus e vai ter um fluir incrível na sua célula, em nome de Jesus. Terceira dica, para você ter uma célula cheia do Espírito Santo, você precisa de organização. Gente, Deus age sobre ordem, sobre organização e disciplina. Quando Jesus faz a multiplicação dos pães, né, ele pede para as pessoas sentarem, ele organiza primeiro antes dele multiplicar os peixes e os pães. Deus, ele trabalha debaixo de ordem, de organização. Não tem como a gente querer ter uma célula cheia do Espírito Santo se for uma célula totalmente desorganizada. E eu falo desorganizada não é só no ambiente da célula, eu falo desorganizada também no sentido do cronograma, da administração, de cada parte das coisas que vai acontecer na célula. Tem célula que é muito confusa, eu já visitei célula como coordenadora que não tinha lugar para você fazer oferta, que era uma confusão na hora do lanche, que era uma confusão na hora da palavra, que era palavra, daqui a pouco você tava dando a palavra, entrava uma música no YouTube, o anúncio do YouTube, uma confusão danada. Não tinha como o Espírito Santo de Deus fluir naquele lugar, porque tudo que estava ali não estava sendo de maneira organizada. Então você precisa organizar a sua célula para que ela seja cheia do Espírito Santo de Deus. Isso inclui o ambiente também. Sabe por quê, gente? O Senhor não gosta de coisas desorganizadas, relaxadas. A Bíblia fala sobre isso. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E tem gente que simplesmente deixa o lugar que vai fazer a reunião da célula uma bagunça, uma zona. As pessoas chegam, tem meia pendurada. Eu fiz até um vídeo aqui no canal, né, sobre como preparar a sua célula. Depois você dá uma olhada. Que fala sobre isso, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E a organização é muito importante. Então, se você quer ter uma célula cheia do Espírito Santo, organize. Organize o lugar e também organize toda a direção da célula naquele dia. Organize a dinâmica. Faça a dinâmica antes do dia que você vai fazer na sua célula, porque às vezes você deixa pra ver a dinâmica e deixa pra fazer na hora. A dinâmica sai errado. Não dá certo. Às vezes você não escolhe o louvor que fala de acordo com a ministração. A célula toda tá falando sobre amor. Você coloca um outro louvor que não tem muito a ver sobre a ministração. As pessoas ficam um pouco dispersas sobre aquilo ali que você tá ministrando. Então, organize. Se organize, porque eu tenho certeza que vai facilitar o agir do Espírito Santo, né, na sua célula, para que seja assim, algo tremendo da parte do Senhor.
Quarta dica, uma célula cheia do Espírito Santo, ela precisa ser uma célula acolhedora, gente. Quando eu tava anotando aqui os tópicos, né, de uma célula cheia do Espírito Santo, eu fiquei relembrando muito das células que eu tive. Eu já tive muitas células. Eu fiquei pensando assim, o que fazia eu sempre, assim, ter uma célula muito cheia, com muita presença de Deus. E eu lembrei, né, que uma célula acolhedora. É muito ruim quando você faz uma célula e a célula não é acolhedora. Isso é uma coisa horrível. Ninguém quer voltar. Você imagine você chamar um visitante, ó, vai na minha célula essa semana, o visitante vai. Chega lá na hora, só a líder conversa com aquele visitante. Fica aquele grupinho aqui de pessoas tudo reunida e só a líder que tá dando atenção. E se a líder der atenção, né? Porque às vezes nem a líder dá atenção. A pessoa fica super deslocada. Isso é muito ruim. Eu acho que uma das coisas que eu fazia muito na minha célula era acolher as pessoas quando elas chegavam. Cara, elas chegavam na minha célula, eu já abraçava, já conversava, pegava o telefone, já ficava horas conversando antes da ministração. Depois, na hora do lanche, já perguntava o que a pessoa achou, já trocava o telefone, tirava selfie. Aquele ambiente era um ambiente gostoso para a pessoa estar. Ainda que fosse a primeira vez, ela já se sentia em casa, ela já queria estar ali de novo. Quando a célula não é um ambiente acolhedor, as pessoas não querem voltar para aquela célula. E outra coisa, gente, se você tá ali representando Jesus, né, ministrando a palavra de Deus sobre a vida daquelas pessoas, você precisa agir como tal. Jesus jamais iria convidar as pessoas, né, para poder falar da palavra, né, para poder dar ensinamentos bíblicos e tratar as pessoas mal. Não foi isso que aconteceu. Quando Jesus foi visitar a casa de Levi, ele sentou lá na mesa, ele tratou as pessoas bem, sabe? É muito ruim quando a gente chega numa célula e o clima da célula é assim, ninguém fala com ninguém, tá todo mundo mexendo no celular, sabe? É péssimo. Então, assim, a célula precisa ser um lugar acolhedor, onde as pessoas cheguem e elas se sintam acolhidas, ainda que elas sejam tímidas, ainda que sejam a primeira vez, elas precisam querer voltar para aquele lugar. Porque no mundo as pessoas já tratam as outras mal, no mundo as pessoas já não olham no olho, no mundo as pessoas já não perguntam a dificuldade, mas na igreja não pode ser assim. Então quando as pessoas vão no pequeno grupo, elas estão esperando uma postura diferente. E se chega lá, as pessoas ficam com aquele grupinho, sabe, não acolhe, elas não vão querer voltar nunca mais. E talvez vai ser a primeira experiência que elas tiveram com o evangelho e vai ser uma experiência tão ruim que elas não vão querer saber de Jesus nunca mais. Então, assim, a nossa célula precisa ser um lugar acolhedor. Quinta dica para uma célula ser cheia do Espírito Santo tem que ter palavra de Deus. Célula não é lugar de opinião de líder, opinião de pastor. Não. Célula é lugar de palavra. Sabe como uma célula vai ser cheia do Espírito Santo de Deus? Quando você soprar a palavra de vida na vida dessas pessoas que vão estar ali sentadas. Sabe, as pessoas vão pra ali, elas não querem ouvir sobre política, opinião de partido, elas não querem ouvir sobre o que aconteceu no culto, elas querem ouvir palavra de Deus. O que transforma é palavra de Deus, sabe? Eu percebo que muitas pessoas às vezes fazem um grupo só pra resenha. O que é isso, Daiane? Faz um pequeno grupo só pra bater papo, só pra falar sobre a vida da pessoa e tal. E aí, como é que você tá? Eu tô bem, como é que foi a semana? Não. Célula cheia do Espírito Santo não é só pra falar da pessoa. Ela precisa ter a palavra de Deus, porque o que muda as nossas vidas, gente, é a palavra de Deus, não é a nossa opinião, né? Não é aquilo que o líder pensa, que o pastor pensa, que o coordenador pensa. Então, você precisa ministrar palavra, e isso é muito importante. O líder precisa gastar tempo estudando a palavra de Deus. Bom, gente, eu espero que vocês tenham anotado essas 5 dicas. Apliquem na sua célula e mande pra mim. Se tiver pergunta, pode mandar. Me segue no Instagram, vai aparecer aqui, Daiane Mariano, me segue no Instagram, tá bom? Pode mandar direct que eu respondo também sobre célula. Eu espero que essa célula seja cheia do Espírito Santo de Deus. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre presença de Deus. É claro, gente, é claro que quando uma célula é cheia do Espírito Santo de Deus, o Senhor acrescenta. A Bíblia fala sobre isso. É o Senhor que acrescenta os salvos. Então, se a sua célula for cheia do Espírito Santo de Deus, Deus vai acrescentar pessoas naquele lugar. Porque se uma célula não é cheia do Espírito Santo de Deus, como Deus vai acrescentar pessoas ali? Essas pessoas vão ficar perdidas, não vão ser cuidadas. Então, uma coisa é muito ligada na outra. Faça a sua célula com toda a sua dedicação, oração, organização, jejum, palavra de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar vidas nesse lugar, tá bom? Um grande beijo, tchau!